Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor Jesus Cristo, pessoal. A paz do Senhor, amada professora, amado professor da classe juniores. Eu sou o tio Eliel, aqui de Maceió, Alagoas, e te dou as boas-vindas ao canal Ensinador Cristão EBD. Já te peço, deixe nesse vídeo o seu like, o seu gostei. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Fazendo assim, você não perde nenhum conteúdo que é postado aqui no nosso canal. E nós estamos aqui na classe juniores, estudando, o tema da revista geral é Louvando a Deus com Salmos. Hoje a aula de número 5, que tem por título Coração Entristecido. Vamos aprender sobre o Salmo de número 42. Peço perdão a você pelo atraso na aula, da aula 4, da aula 5. Não foi por falta de tempo, foi porque essa semana o tio Eliel está parecido com o salmista aqui dessa lição de número 5. E aí eu não consegui, gente, parar para organizar a nossa aula, tá? Mas vocês me entendem, né? Nós não estamos livres de nada disso. E tem semanas que são um pouco difíceis para nós. Mas nosso Deus, né? A gente fazer como o salmista. A receita ele deu, né? Minha alma, coloque sua esperança em Deus e louve a Ele, porque o resto se resolve. Vamos lá. E deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de pele parda. Eu tenho as sobrancelhas bem grossas assim, grandes. Meu cabelo ondulado, cabelo preto, nariz grande, bochecha grande. Estou com uma camisa polo amarela com a manga azul marinho e a logo do canal Ensinador Cristão bordada aqui no peito esquerdo. E vamos apresentar aqui para vocês. Essa aula não vai ser uma aula tão grande quanto as outras, mas eu creio que nós voltaremos normalmente em nome de Jesus na aula 6 em diante. E orem por mim, que eu oro por vocês. Vamos lá. Nós temos aqui alguns materiais que todas as aulas eu sempre apresento, porque tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez e aí não conhecem o material, por isso que eu tenho que fazer realmente essa descrição. Começando com o nosso para meditar. O nosso para meditar é para incentivar o seu aluno a ler a palavra de Deus, a ter esse desejo de buscar estudar a Bíblia. E aí, cada folha são 4, então você consegue ir para 4 alunos. E aqui nós temos de segunda até sábado os versículos, as referências bíblicas, tudo certinho. E aqui embaixo o espaço, essas linhas, para que ele coloque o que foi que ele mais entendeu. Escolhe algum versículo, ele pode escrever o versículo ou dizer o que ele entendeu de um versículo da semana. Nós temos também na nossa revista e na revista dos alunos sempre um ponto turístico de uma cidade do Brasil, de uma capital brasileira. E essa capital a gente já conhece logo, esse ponto turístico, não temos dúvida. É o Distrito Federal, Brasília. E aí você encontra esse material, todo o material que eu estou mostrando aqui, você encontra disponível no Drive, que está na descrição do vídeo. Se não estiver, é porque o tio Roberto esqueceu. E ele esquece mesmo. Aí, às vezes, alguém fica, cadê? Aí você vai voltar na aula 4 e vai ver se na descrição do vídeo tem um link. Se não tiver, é porque ele esqueceu também na aula 4. Aí você volta para a aula 3, que provavelmente você vai encontrar na descrição do vídeo o link do Drive. É o mesmo link sempre. Sempre é o mesmo link. A cada trimestre, que é gerado um link novo, mas durante todo esse trimestre é o mesmo link. E você já vai encontrar lá as 13 pastas das nossas aulas. Nós temos material adiantado, tanto do estado da semana, para meditar, você sabia, das outras lições. Aí você já consegue até entrar, baixar, imprimir, se você quiser, tá? Aqui nós temos o Distrito Federal, aqui a bandeira, aqui é uma imagem, do Distrito Federal do Brasília. Aí aqui é mostrando, eu não encontrei assim um mapa bonitinho de Brasília, então eu coloquei só o nome. Aí aqui, pessoal, tem 35 reais. O que é isso? É porque a Brasília não tem um município, como a gente coloca nos estados. Tantos municípios. São regiões administrativas, tá? Aí aqui quantos anos, quantos habitantes, região centro-oeste. E você ore por Brasília. Nunca fui a Brasília, mas eu sei que Brasília tem um povo muito crente e eu gosto muito de ver alguns vídeos de congressos que são feitos em Brasília. Admiro muito esse pessoal. Que Deus abençoe todos vocês aí de Brasília, do nosso Distrito Federal. Um grande abraço e nesse domingo nós estaremos orando aí por vocês. Temos também o Você Sabia, que está tanto na revista do professor quanto do aluno. E aqui nós temos algumas curiosidades que a lição apresenta, tá? Esses são 2 personagens
Eu tô pensando até em colocar algum nome para eles, viu, gente? Não sei se dá certo a essa altura. E tô pensando em seguir com isso, se você sabia, mais para frente. Meio que colocar eles como nossos mascotes, não sei se dá certo. E aqui nós temos, tá, as curiosidades. Nós temos aqui, ó. O salmista cita a região montanhosa de Dan, onde ficava a cadeia do Monte Hermon. Naquele local havia um pico que se chamava Mizar. O Salmo 42 é um dos salmos de Maskil. Essa palavra hebraica significa instrução. Isso quer dizer que este salmo, quando era cantado, trazia em seu conteúdo importantes ensinamentos. Os filhos de Corá pertenciam a uma família de cantores. Então são curiosidades aí do Você Sabia. Nós temos também o Para Colorir, que nós temos o versículo, né, da semana e uma imagem. Essa imagem aqui, esses desenhos são da Sociedade Bíblica do Brasil. E aí eu só mudei aqui qual é o salmo e você consegue, se os seus alunos gostam de colorir. Os meus gostam, então eu uso. Se os seus não gostam, você não precisa usar, tá? Vamos para o nosso memorizando. Lembrando todo o material disponível no Drive. Para o nosso memorizando, use sempre a Bíblia. Na sua revista você vai encontrar o memorizando, né? Está aqui na revista do professor, você vai encontrar. Na revista do aluno, logo na frente, também você vai encontrar, eles vão encontrar. Mas insista que eles abram a Bíblia, que eles busquem na palavra de Deus, para que eles aprendam a manusear a Bíblia, né? O Memorizando de hoje, ele está no livro de Salmo, é um livro muito fácil de encontrar. Mas às vezes o Memorizando está em outros livros, né? Hebreus, Tiago, Filemon, Esdras, e aí eles ficam meio perdidos, aí é muito fácil olhar só na lição. Tem que aprender a manusear a palavra de Deus. Se algum aluno seu ainda tem dificuldade, ensina eles a manusear a Bíblia, tá? Essa é a Bíblia das Descobertas, que é a que eu sempre utilizo. Salmo número 30, verso 5, a parte B, que diz assim: o choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria, né? E aí eu preparei esse recurso aqui para o Memorizando, ó. Que aí você só vai virar aqui, ó, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Quando você for usar, né, para você furar, aqui eu coloquei um grampo bailarina, você tenha cuidado, tá? Quando for recortar, você recorte sobrando ainda um pedacinho da parte branca do papel e dobre ele assim, ó, porque eu fiz um que deu errado. Aí você dobra direitinho, tá? Para marcar, dobra assim na vertical, dobra na horizontal, só para marcar o ponto certo que você vai furar para colocar a bailarina, para não dar errado. E aí você consegue esse resultado aqui, ó. Tá? Olha só, o choro pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Salmo, verso 30, número 30, verso 5, parte B. E aí a nossa lição, ela traz uma ideia para o nosso memorizando. Na nossa revista aqui no Memorizando, sempre tem muitas ideias. Às vezes eu não uso, mas eu gostei muito da ideia que a lição traz para a gente. Ela traz aqui 3 histórias: a história de José, a história de Davi e a história de Jó. Em momentos ele traz também a referência bíblica, que é muito boa. São histórias que os nossos alunos conhecem. Eles conhecem essas histórias. E aí você pode dividir aqui 3 grupos e cada grupo vai fazer uma apresentação, uma encenação dessa história aqui. Então, para o grupo que vai representar Jó, pode ser Jó e os amigos dele, tá? José e os seus irmãos. Se você não vai ter os 12 irmãos de José, mas você coloca um para ser José, 2 ou 3, dependendo da quantidade dos seus alunos, tá? E aí eles vão ensinar essa parte do momento triste que esses personagens aqui passaram. Porque todos eles passaram por momentos tristes, né? A história de Davi é a perseguição lá de Saul, de José ele é vendido por seus irmãos, e de Jó quando ele perde tudo, né? São momentos de tristeza que a gente não está livre. Nós estamos aí vivendo essa vida e encontramos, né, decepções, frustrações. Nós não estamos livres. Não é errado você se entristecer. Mas há uma coisa muito importante aqui. É porque sempre Deus traz um alento para nós. O choro pode realmente durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. E esse pela manhã não quer dizer que é no outro dia. Pode ser no outro dia, mas talvez essa manhã demore um mês para chegar, demore um ano para chegar. Você chore a noite inteira realmente, a sua noite dure muito tempo. Mas sempre vamos ter essa certeza de que a alegria está chegando ao amanhecer.
E esse amanhecer, Deus sabe quando vai ser. O importante é que a gente siga crendo, esperando no Senhor. Então, essa é a ideia do nosso memorizando. Aí eu tenho uma outra ideia aqui. Essa ideia, eu fui para uma igreja. E lá nessa igreja, a irmã lá, a coordenadora, fez uma dinâmica com as crianças e eu gostei bastante. E a música era assim, não sei se vocês conhecem, eu não conhecia. É assim, quando a pausa aparecer, vou ficar quietinho e não vou fazer nenhum barulhinho. Pausa, pausa. Aí, sempre que ela falava pausa, ela mostrava uma emoção no papel e as crianças tinham que imitar aquela emoção. Então, o que eu pensei? Eu separei aqui, ó, 9 emoções. Que você não vai usar assim, você vai recortar, tá? E colocar no palitinho. Aqui tem uma de preocupado, meio triste, né? Com as mãos na cabeça, outro com um sinal negativo, outro fazendo a careta. Aí aqui nós temos esse tampando os olhos, né? Mas deixando uma parte bem aberta, outro com a cara de dúvida, outro com medo. Aí nós temos esse aqui feliz, esse com a cara meio assim, fazendo careta também, esse com a cara de tédio. Então são 9 emoções que eu pensei. Vamos dividir a nossa turma em grupos. E aí, dependendo, você pode dividir em 2 grupos ou 3 grupos. Digamos, você vai ter uma careta para cada grupo, né? Uma folha dessa, 3 caretas para cada grupo. Aí você faz, ó, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Vamos ver no final quem vai ser o vencedor. Que o vencedor aqui vai ser mais ou menos vai ser individual. Você pode fazer primeiro, segundo, terceiro lugar de quem imita melhor essas emoções. Você pode até mudar a música. De repente, essa música é um pouco infantil, né? Quando a pausa aparecer, vou ficar quietinho. Você pode mudar. Pode colocar assim, quando eu disser já, você vai imitar a emoção assim. Aí, já é uma música que eu queria agora. Quando eu disser já, você vai imitar a emoção assim. Aí você vai mostrar a emoção, né? Já. Aí cada um vai ter que imitar a sua emoção. Vamos fazer assim. Você tem 12 alunos. Você divide 3 grupos de 4 pessoas. Primeiro grupo de 4 pessoas, tá? Você vai apresentar para aquele grupo 3 caretas. Aí você vai. Quando eu disser já, você vai imitar a emoção assim. Aí mostra já. Eles vão fazer, cada um vai fazer uma careta. A careta que tá ali no papel. E você diz para a equipe, aí tiver a primeira careta, né? A primeira emoção, a segunda, a terceira. Quando terminar as 3 emoções, você vai pedir para os alunos que não estão naquele grupo votarem quem foi o melhor. Aí eles vão votar. O melhor ganhou, separa ali. Pronto. Agora vamos ao outro grupo, mais 3 emoções. Aí, quem foi o melhor? Fulano, separa. E aí você vai criar um outro grupo, só com quem foi o melhor ali. E no final você vai fazer a votação para apenas uma equipe, apenas uma pessoa vencer. Aí vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Você pode fazer o seguinte: aquela pessoa representa o grupo. Se ele ganhou no primeiro lugar, então todo aquele grupo que estava com ele no começo ganhou em primeiro lugar. Aí você pode dar denários. Se você não sabe o que é denário, na descrição do vídeo, no mesmo link do Drive, você encontra lá explicando sobre os denários, tá? Não está em nenhuma pasta, está solto no Drive. Você entra, desce um pouquinho e vai ver lá um documento explicando sobre o que é o denário, feirinho do denário, enfim. E aí, o que ganhou em segundo lugar? Foi o grupo dele que estava do começo que ganhou em segundo lugar. Tá? É uma forma, uma dinâmica bem legal de movimento para a sua aula, tá? Recomendo que seja no começo da sua aula, depois de memorizando, aí você vai falar que a gente, né, passa por diversas emoções. Quem nunca sentiu tédio? Quem nunca ficou chateado? Quem nunca ficou com medo? E são várias emoções. E a gente pode ver que na vida do salmista, né, o coração dele aqui está triste. Mas ele já passou por diversas emoções, né? Davi já sentiu medo, porque esse salmo não é de Davi, né? Esse salmo 42 não é um salmo de Davi. Mas nós estamos falando do salmista e damos o exemplo de Davi, mas também de outras pessoas, né? Que sentiram medo. Na Bíblia a gente tem várias histórias, né? De homens e mulheres de Deus que ficaram tristes, que sentiram medo, que se sentiram sozinhos. E não estamos livres disso, né? Essa aí é o aprendizado que fica do nosso memorizando. Agora vamos para a nossa aula, para o Salmo de número 42, que eu vou ler na Almeida Revista Corrigida com vocês, tá? Eu vou ler o Salmo todo, os 11 versos, e depois a gente vai esmiuçando de um em um, tá? A alma nela por servir a Deus no seu templo. Essa é a epígrafe. Mas que o para o cantor mor entre os filhos de Corá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus.
A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Glória a Deus por esta palavra. Veja como o salmista aqui, ele demonstra estar triste. Ele demonstra estar preocupado, angustiado. E no verso 1 ele diz: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Aqui ele fala do cervo, né, da corça ou do corso, que é mais ou menos assim, ó. É um animal, uma espécie de veado, né? Mas não fale veado, não, senão tem aluno que não compreende, aí você fica, não sei o que, não sei o que. Fale corça, corça ou corso ou cervo. Diga que é um animal muito interessante. Porque o cervo, a corça, assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. A corça é um animal interessante, porque é um animal que sente o cheiro da água. E que mistério lindo, porque a água não tem cheiro. A água não tem cheiro. A água é insípida, a água é incolor, a água é inodora. Não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor. Mas a corça, ela sente o cheiro da água. Até de fontes subterrâneas ela sente o cheiro. E a corça, ela é um animal assim que precisa da água para sobreviver e para se proteger dos seus predadores. Quando ela passa um tempo sem beber água, até dores a corça sente. E a corça, quando ela passa um tempo sem beber água, ela começa a soltar um odor. E esse odor, esse cheiro que ela começa a exalar, ele atrai os predadores. Então a corça, quando ela está em perigo, quando ela está angustiada, com medo, né, sendo perseguida por algum predador, o que ela faz? Ela sente o cheiro da água, ela sai correndo com mais de 1000, como a gente diz aqui, sai correndo com mais de 1000, muito rápido, para buscar essa água corrente, essa água que quando ela encontra, né, aqui eu estou mostrando o animal, né, a corça, e aqui tem recursos simples, tá? Você não mostre na folha não, porque não consegui recortar, mas você recorta direitinho, tá? E aqui representando o rio, tá? A água corrente. Quando ela encontra, a corça, ela mergulha naquela água. Ela vai até o ponto que só vai ficar o focinho dela de fora, para ela ficar respirando, e ela pode passar até horas ali. E o predador fica na beira do rio, na beira daquelas águas, esperando a corça se cansar. Mas quem cansa é ele. Porque a corça, ela tá submersa ali e não há medo mais no coração dela. Aí aquele predador cansa tanto que ele vai embora. E depois que ele vai embora, a corça tá livre e sai dali das águas, né? Bebe, se alimenta, aquele odor dela vai embora, aquele odor que atrai o inimigo, o predador, e agora ela tá salva. E por que o salmista, ele disse assim como a corça anseia por águas? Porque assim somos nós. Imagine que a água é a presença de Deus. A corça somos nós. O predador é o nosso adversário. Quando a gente está longe de Deus, a nossa alma sente. A corça sem beber água, até dores ela sente.
quando a gente está longe de Deus, longe da presença do Senhor, a gente sente também. E o inimigo, ele sabe quando a gente está longe de Deus. E ele encontra brechas para atuar na nossa vida. E o que é que nós devemos fazer? Devemos ansiar pela presença do Senhor. Ter desejo, sabe? Dizer, meu Deus, eu quero estar na tua presença, eu quero estar na tua casa, eu quero estar diante de ti, eu quero te servir de todo o meu coração. Fazer como a coça ela entra na água, só fica com o focinho dela ali de fora. E a gente tem que mergulhar até o ponto de, olha, não sobra nada mais meu. Eu estou todo para te servir, Senhor, todo na tua presença. É isso que o salmista está dizendo aqui. E ele começa dizendo que, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a alma dele, a alma do salmista, nesse livro de Corá aqui, anseia, essa alma anseia pela presença do Senhor. Quantas pessoas que hoje em dia não têm mais essa vontade, esse desejo da presença do Senhor? E se corrompem por besteira, se deixam levar por outras situações. Aqui o salmista está ensinando diferente. Eu desejo estar perto de Deus. Nós não estamos livres da dor, né, da tristeza, da angústia. Aqui o salmista mostra mesmo isso. A angústia que ele está sentindo. Mas a alma dele tem sede de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aí aqui vem a parte da tristeza que o salmista diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Pois eu havia, olha ele lembrando de um passado que não é tão distante. Eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor. Ele disse aqui que as lágrimas tinham alimentado ele de noite. Mas ele está lembrando que com alegria e louvor ele foi até a casa de Deus com a multidão. Com a multidão que festejava. E aqui tem uma imagem, né, de várias pessoas apontando para uma outra pessoa. Uma pessoa aqui no chão, né, com a mão na cabeça assim. E as pessoas apontando. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Essa imagem representa esse sentimento do salmista. As pessoas estavam apontando assim, oxe, não era tu que estava com a multidão? Não era tu que estava lá alegre? E quantas vezes as pessoas nos apontam? Porque a gente passa por situações, olha, quem já passou por depressão, ou início de depressão, quem já passou por síndrome do pânico, sabe muito bem o que eu vou dizer aqui. Quando a gente está passando por essas situações, depressão, não é que a gente está sem Deus. As pessoas têm esse costume, né? O mês de janeiro é foi o mês da conscientização da saúde mental, Janeiro Branco. E eu até aconselho você a ir lá no Instagram ou no YouTube da JMMI. No Instagram é jmmi.oficial e no YouTube é Junta Mundial de Missões Infantis. Você encontra. Tem alguns vídeos lá muito bons do Janeiro Branco. Que a gente, professor, professora, a maioria, não vou falar no geral, né? Mas a gente às vezes ignora essa questão da saúde mental. E só quando a gente passa por situações que afetam a nossa saúde mental é que a gente para refletir, né? E às vezes a gente se gasta na obra e a gente diz, eu vou me gastar na obra, a gente investe, a gente tal. Mas às vezes a gente quer normalizar situações que não devem ser normalizadas. Quem já passou por depressão sabe como é horrível. É terrível. Você sentir uma angústia dentro do seu coração, uma tristeza dentro de você. E muitas vezes você com o coração rasgado, dilacerado. Você fingir que está tudo bem. E as pessoas, cada um vai vivendo a sua vida e às vezes nem se importam com o outro. Às vezes você não se importa. Você tem que fazer isso. E a gente vai se deixando levar. Mas eu quero dizer a você, professor, não deixe de cuidar da sua saúde mental. Não deixe. Se você é coordenador, se você é professor, se você trabalha na igreja, independente de qualquer cargo, priorize a sua saúde mental. Priorize a sua vida. Essa lição para nós é um despertamento. Quando a gente viaja de avião, quem já viajou de avião sabe, aquele aviso que dá antes do avião decolar, que se a aeronave, não sei bem não lembro bem como é que fala, mas fala da despressurização, né? E máscaras vão cair, e diz o seguinte, olha, os comissários falam, né? Avisam,
primeiro você coloque a máscara e depois ajude alguém que está precisando. Mas você primeiro se ajuda. Isso não é egoísmo, é cuidado. Às vezes a gente não quer cuidar da gente. E é importante que a gente entenda isso. Aqui o salmista ele está mostrando apontamentos. Pessoas que diziam assim, oxe, não era tu que cantava? Não era tu que pregava? Oxe, não era tu que dava aula na escola dominical? Era tu. Era tu que fazia aquilo? Aponta. Cadê o teu Deus agora? Cadê o Deus que você serve? Onde é que ele foi parar? Não era você que falava tanto dele? Você não dizia que a oração tinha poder? Olha aí onde você está. Com a sua alma angustiada. Te deixaram, te desprezaram. Mas quando a gente cuida da nossa alma, do nosso coração, nós não estamos livres de tristeza. A gente passa. A gente passa por tristeza. A gente passa por semanas que a gente não tem ânimo. A gente não tem ânimo de fazer uma coisa que a gente ama fazer. Acontece. E poucas são as pessoas que perguntam, né? A gente pode até abrir o coração, por exemplo, na aula, né? Aqui nessa gravação. Amo gravar a aula. Amo estar aqui com vocês. Amo preparar o material. Mas às vezes, se eu demorar, tem pessoas que se preocupam e perguntam: Eliel, tá tudo bem? Você não gravou a aula? Você não postou material? Tem pessoas que perguntam, né? E a gente sente esse amor. Mas tem pessoas que não. Aqui, vocês não estão pagando por nada. Vocês não estão pagando nenhum material aqui. Eu estou vendendo. Tá tudo disponível para vocês gratuitamente. Mas tem pessoas que é como se eu estou abrindo meu coração. Porque eu sempre converso muito com vocês. Tem pessoas que assistem essas aulas, né? Professores e professoras de juniores, que parece que são os meus patrões. E se eu não gravar a aula, a pessoa chega, cadê a aula? Manda texto, ou até já recebi áudio, já recebi ligação de madrugada. Por que não postou a aula? Por que não postou material? E eu fico, oxente, assinou minha carteira, eu não tava nem sabendo. Tem semanas que são difíceis. Seja por tempo, seja por questões que a gente não consegue. Mas as pessoas não procuram saber. É muito difícil ter alguém que procura saber. Procura saber a sua história, procura saber o que você passa, o que você já viveu, as angústias que você sente. Não entendem. Mas eu louvo a Deus porque são minoria. A maioria sempre está perto de mim. Ainda quando eu estou assim, passando por alguma situação que eu não consegui, seja por tempo, questões emocionais, mas a pessoa está ali. Ó, eu tô orando por você. Você é uma bênção. E são combustível pra gente, né? Aqui o salmista ele está mostrando um apontamento. Não queira estar na posição do apontador. Não queira. Não queira nunca estar nessa posição. Se você é coordenador e alguém que você coordena ali da sua equipe não está fazendo o que deveria fazer, não aponte, procura saber. Procura entender, porque às vezes a pessoa está dilacerada por dentro da alma. Ela está sem ânimo de fazer o que ela ama fazer. E você chega apontando. Não queira isso. E se você está na posição de ser apontado, ignore isso. E peça que o Senhor te ajude. Seja como uma corça. Senhor, eu quero estar dentro das águas. A minha alma anseia por estar perto de ti na tua presença. É isso que eu quero. Eu não vou dar ouvidos aos apontamentos. E o Senhor ele vai curar a sua alma. A cura é um processo. Tem dias que você está lá em cima, tem dias que você está lá embaixo. Mas a cura é um processo que você permite ser moldado pelo Senhor. E é Ele que molda a gente. Para que a gente fique na posição de servo para ser usado por Ele. Então, cuide de você, professor. Cuide de você. Não esqueça que é importante você cuidar de si. Não viva para o trabalho. Tá? Não morra pela obra. Porque Deus não quer isso de você. Deus não quer isso de você. Fique com a sua família. Vá passear. Espareça um pouco. Tenha a oportunidade. Vai fazer uma caminhada. Faz um exercício físico. Faça alguma coisa. Não se feche dentro de 4 paredes. Porque a sua vida é importante. E para você cuidar das crianças, cuidar do precioso rebanho do Senhor, você precisa cuidar de você. É uma coisa que eu tenho aprendido muito. Para eu cuidar do próximo, eu tenho que cuidar de mim. Para eu colocar a máscara em alguém, eu tenho que me mascarar primeiro, me proteger. E quando eu estou bem, eu consigo cuidar das outras pessoas.
Vamos continuando. Eu sei que alguém precisa ouvir isso, tá? Não estou falando aqui, não é um desabafo nem nada do tipo. É realmente o Senhor que está me incomodando e alguém precisa ouvir isso. Vamos continuar. Aí o salmista, ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. E aqui eu trago duas imagens, que uma eu usei na aula passada, né, que é esse emojizinho aqui, né, representando angústia, e aqui um coração triste, um coração chorando. E aí, o que é que o salmista está dizendo aqui? O salmista fala da alma abatida, da alma entristecida, da angústia que ele está sentindo. E ele diz aqui: um abismo chama outro abismo. Ao ruído das suas catadupas, todas as suas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. Ou seja, ainda que a minha alma esteja angustiada, eu não estou só. Glória a Deus. Ainda que a minha alma esteja abatida, eu não estou sozinho. Porque de dia a misericórdia dele está comigo. A palavra nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada amanhecer. A cada manhã, a cada dia, as misericórdias do Senhor estão com a gente. E quando eu tenho a oportunidade, eu falo e eu digo: olha, todo dia é mais ou menos assim. A gente acorda, às vezes nem ora, naquela correria, naquela agonia, tô atrasado. Mas o Senhor, assim que o dia amanheceu, que a gente acordou, o Senhor diz: olha, uma porção de misericórdia para você passar o dia de hoje. Aí a gente passa o dia, a gente peca no pensamento, no falar, no agir. Às vezes nem lembra de fazer uma oração, de ler a palavra, de louvar. A gente passa aquele dia corrido. Quando chega a noite, a gente tão cansado, moído. Às vezes nem se ajoelha para orar, porque não dá. Senhor, obrigado pelo dia de hoje. Aí quando é no outro dia, o Senhor poderia dizer: ontem você não fez nada. Vá viver sua vida, mas não. Ele pega mais uma porção de misericórdia. Aleluia. Que se renovou naquele amanhecer. Aí ele chega e diz: a minha misericórdia é nova nesta manhã. Aí você pega a misericórdia para viver mais um dia. E às vezes a gente passa dias distante da presença do Senhor. Não porque a gente quer estar distante, mas porque a rotina da gente, a gente quer que o tempo com Deus se adeque à nossa rotina, quando é a nossa rotina que tem que se adequar ao nosso tempo com Deus, a nossa vida de devocional. Porque um devocional, professor, não é só você ter uma Bíblia anote e fazer uns desenhos. O devocional não é só você... Eu tenho, né, o meu devocional que eu já até mostrei. Já até mostrei para vocês o devocional manhã e noite do Spurgeon, que eu tô fazendo desse ano. Mas o devocional não é isso aqui não, professor. É muito fácil, eu acordo toda manhã, né, leio, marco, olho na Bíblia. À noite antes de dormir, eu leio, marco, olho na Bíblia. Isso não é o devocional. Uma vida de devocional é o dia inteiro na presença do Senhor. Porque tem pessoas que vão pegar um devocional desse aqui, vão ler de manhã, vão meditar de manhã, vai passar o dia todo longe de Deus. E à noite vai ler de novo, achando que a vida dele é uma vida de devocional, quando não é. O verdadeiro devocional é o seu dia inteiro. É você orando o dia inteiro. Assim na mente, ó. Orando: Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano. Você vê uma situação: Senhor, tenha misericórdia. Esse é o devocional, é uma vida com Deus. É o devocional. E todos os dias, o salmista está dizendo aqui: olha, todo dia eu estou angustiado, a alma batida, estou lá embaixo. Mas de manhã, de dia, eu tenho misericórdia comigo. E à noite, olha o que ele diz: a canção do Senhor está comigo. A oração ao Deus da minha vida. De dia eu não estou só, e à noite muito menos. Ele está comigo, né? O choro pode até durar uma noite, mas pelo amanhecer, no amanhecer vem a alegria. E aí ele continua e diz assim, ele diz: direi a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Ele questiona: Senhor, eu era feliz sim, e por que eu estou assim? Ele questiona: o Senhor se esqueceu de mim? O Senhor me desprezou? O Senhor me abandonou? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. E aí eu trouxe aqui um emoji de oração, uma Bíblia, né? Um desenho de uma Bíblia e de louvor, notas musicais.
Porque essa é a receita que o salmista dá. O salmista, ele pergunta, ele fala com a alma dele. É como se a alma dele não tivesse nele ali. Ele dissesse, por que você está perturbado assim, minha alma? Por que você está assim tão abatida? Espera em Deus. Coloca a tua esperança em Deus. Louva Ele. Ele dá a receita. Ele sente essa tristeza dentro do coração dele. E ele mesmo, ele olha o problema, questiona o problema, mas ele dá a solução. Louva Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Espera nele. Talvez o teu coração está dilacerado. Talvez você se decepcionou, você se frustrou, você se entristeceu. Talvez você está passando por uma depressão, por um início de depressão, e ninguém nem está notando isso. Talvez você está passando por uma síndrome do pânico, crise de ansiedade, e talvez nem disse para ninguém. Porque talvez as pessoas não entendam que o povo, a maioria do povo da igreja é assim. Ah, é falta de Deus, é o inimigo. Não, não é. Eu já passei por situações, e eu sei que hoje as situações pelas quais eu passei são para ajudar pessoas. Aí você pergunta, mas por que Deus permite isso, irmã Liel? Tem situações que a gente não sabe. Eu vou falhar se eu disser, Deus permitiu por isso. Mas é o que está escrito. O que eu faço, você pode não entender agora, mas vai entender depois. Situações que eu passei, eu percebo que foram para me fazer crescer e ajudar outras pessoas. Para quando eu encontrar um professor, uma professora, um irmão, uma irmã que estiver passando pelo que eu já passei, eu posso dizer, Deus é contigo. Eu não vou assumir o lugar do apontador. Não, 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 não. Eu vou dizer, Deus está contigo. A misericórdia do Senhor se renovou mais esta manhã. Você vai vencer essa batalha. Você vai vencer essa luta. Essa depressão não vai te matar. Essa tristeza, essa angústia não vai te derrubar. Você é maior que tudo isso. Porque Deus está contigo. E está escrito, né? O apóstolo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se ponha de pé. Eu sei que não é fácil. Situações na nossa vida não é fácil. E a nossa mente, ela é muito fraca. Por isso que a gente precisa de auxílio de Deus e às vezes auxílio humano. E eu incentivo. Eu estava conversando com uma amiga minha, ela falando, ela é tia do Ministério Infantil, né, professora. Ela falando, meu amigo, tem situações que aqui em casa eu não posso conversar, meu marido não entende. E eu disse a ela, mas busca uma ajuda. Não só a ajuda de Deus, mas Deus deixou a medicina para isso. Faça uma terapia. Não é pecado não, professor. Ei, professor, não é pecado você fazer terapia. Você se consultar com um psicólogo, com uma psicóloga. Não é pecado. Muitas vezes é sim necessário. Se todos nós soubéssemos como é valioso isso, todos nós faríamos terapia. É importante. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus. Por essa mentalidade nossa, que é falta de Deus, uma depressão, nós temos perdido muitas pessoas. Quantas pessoas crentes, o que é que faz? Uma dirigente de círculo de oração, como a gente viu, com aquele caso que saiu aí no final do ano, no Brasil inteiro. O que é que faz uma dirigente de círculo de oração ir para a igreja e comprar participar da consagração, dirigir a consagração, ir para uma loja, comprar uma corda, entrar na igreja e tirar a própria vida? O que é que faz isso? A nossa mente, ela é fraca mesmo. E que Deus nos guarde e proteja. Eu oro assim, Senhor, esconda a minha mente, esconda a minha vida, me ajude. No momento que a angústia vier aqui, a gente não está livre não da angústia. Mas a gente precisa ansiar pela presença de Deus. Você vai vencer. Você vai vencer. O rei Salomão, quando ele escreve lá em Eclesiastes, ele diz, né? É melhor uma casa que tem luto do que festa. É melhor a tristeza do que a alegria. Por quê? Poxa, o que vai dizer que é melhor você ficar triste do que você sorrir? Porque muitas pessoas, elas vivem sorrindo para esconder a angústia e chega um momento que ela não consegue mais e a angústia explode e acaba tudo. É melhor você ficar triste, mas saber que Deus está com você. E que aquela tristeza é momentânea. Ainda que ela não seja uma angústia um pouco demorada no nosso tempo. Mas o nosso tempo é o Cronos. E acima do tempo Cronos tem o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus, ele é perfeito. Ele é infalível.
Este é o tempo Kairos, que é diferente do nosso. Talvez a tua tristeza não dure somente uma noite, de 6 da noite até 6 da manhã, no 12 horas. Não, não é isso. Talvez a tua noite, a tua angústia dure mais tempo. Quantas vezes a angústia aqui dura uma semana, dura mais tempo, à noite, né? Mas eu sei que em um momento, neste tempo Cronos, que é o tempo que eu vivo, que nós vivemos, neste tempo Cronos, será alinhado com o tempo Kairos. Deus disse assim, pronto, chegou o amanhecer, vai amanhecer. A alegria vem. Então, que nós possamos, mesmo com essa luta, com essa angústia, com essa tristeza, com o que for, entender que, assim como a corça anseia pela corrente das águas, a nossa alma deve buscar a presença do Senhor. Mergulha, professor. Mergulha, professora. Mesmo com angústia, mergulha. Porque o Senhor vai mudar a tua história. Lá na frente você vai entender, você vai dizer, realmente eu precisava passar por isso. Que agora eu sei o propósito de Deus. Em tudo ele tem um propósito. Deus não desistiu de você. E não pense que você está... não pense, não coloque coisas ruins na sua cabeça. E quem estiver apontando, deixe apontar. Faça o seu. E peça que Deus cuide da sua mente, do seu coração. Deus guarda o teu coração, professor e professora. Vamos agora para duas ideias de dinâmica. Uma dinâmica que eu vou fazer que é muito, muito simples. E uma dinâmica da lição. A dinâmica da lição é a seguinte. Você vai pegar uma garrafa PET. Você vai furar essa garrafa. Você pode fazer um furo, 2 furos, 3 furos pequenos, tá? E você vai encher essa garrafa de água. E tampar a garrafa. Quando você encher essa garrafa de água, que você tampá-la, não vai vazar água pelos furinhos. Não vai. Você vai dizer para os seus alunos o seguinte: a garrafa representa a gente. E a água representa a presença de Deus. Quando a garrafa está tampada, quando a gente está cheio da presença de Deus, ainda que venha a luta, porque a luta vai representar os furinhos ali, ainda que venha a luta, mas a gente não vai sentir, porque a gente continua cheio de Deus. Mas a partir do momento que a gente vai se afastando de Deus, aí você vai abrindo a tampa. Aí você vai perceber que a água vai começar a vazar pelos buraquinhos. A partir do momento que a gente vai se afastando de Deus, a gente vai se esvaziando. E as angústias vão sendo maiores que a gente. Maiores. E os nossos problemas não podem ser maiores do que a presença de Deus na nossa vida. Todos passamos por problemas. Mas esses problemas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. É um louvor, né? Que diz, não diga para o seu Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Então essa dinâmica é a sugestão da lição. E uma sugestão que eu estou trazendo para você é a seguinte, ó. Aqui nessa folha nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 papéis aqui, que tem o nome Receita. Aí aqui está escrito, põe a sua esperança em Deus e louve a Ele. Salmo 42, verso 5. Você vai cortar um desses para cada um dos seus alunos. Peça que você entregue um pedaço de papel para ele, você pega uma folha A4, divide em 4 partes, né? Recorta, entrega uma parte para cada aluno. Peça para eles escreverem o que deixa eles tristes. Não é para você ler, não, tá? Não leia. Porque às vezes eles querem se abrir mesmo e você diga, olha, eu não vou ler. Ninguém vai ler. Escrevam o que é que deixa vocês tristes, tá? Eles vão escrever. Separe uma caixa, uma lata de lixo, o que for. Aí você vai pedir que depois que eles escreverem, todo mundo terminou de escrever? Sim. Amassa esse papelzinho, rasga o que for, amassa, rasga. Joga aqui nessa lata, nessa caixa, onde for. E aí você vai entregar essa receita aqui. Não importa a tristeza que tiver no coração dos seus alunos. Porque a gente pensa que só adulto fica triste, né? Não é. Criança também fica triste. Criança também enfrenta crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Dificuldades, crianças também enfrentam, tá? Às vezes até você tem um juniores, um aluno da sua turma, que está passando por dificuldade emocional. Até início de depressão, você não sabe que ele está brincando com todo mundo, ele está conversando com todo mundo, mas talvez no coração dele tenha uma angústia. E aí você vai dar uma receita. E vai dizer para eles, olha, independente, gente, da situação que vocês estiverem passando, agora ou lá na frente, de tristeza, de medo, de ansiedade, aqui está uma receita que a gente aprendeu hoje. Ponha a sua esperança em Deus e louve a Ele.
Não importa se é um momento de luta, louve a Ele. Porque o louvor, ele quebra as cadeias. O louvor, ele aproxima a gente de Deus. O louvor tem um poder muito lindo. Há poder no louvor. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Por que ouvir Deus é importante? Porque, ainda que a luta venha, se a gente ouvir a voz de Deus, a gente enxerga a saída do problema. Ensine para os seus alunos isso. Ore por eles. Apresente a Deus a vida deles. E as correntes, elas serão quebradas. Deus vai honrar você, professor. Essas são as ideias das nossas dinâmicas. E para a gente encerrar, eu disse que essa aula não ia ser grande, terminou sendo. Uma palavra para o seu coração. Que os dias tristes sejam como um combustível para te aproximar de Deus. Você não está livre dos dias tristes. Mas, quando esses dias vierem, quando você enfrentar esses dias, que seja um combustível para te aproximar, para te fazer estar mais na presença de Deus. Orar mais, louvar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a presença dele. Porque é melhor a tristeza do que a alegria. Por que o Salomão disse isso? Porque é na tristeza que a gente se aproxima mesmo de Deus. E a tristeza, ela não vem para sempre. Pode durar uma noite toda o choro. Mas no amanhecer, Deus tem uma alegria preparada para a sua alma. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia da sua vida. E que Ele te conceda a paz. Próxima semana, aula 6, estaremos aqui aprendendo, mais uma vez, com o livro de Salmos. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus te abençoe, viu? Ora por mim, eu oro por vocês. Tchau, tchau.